FM. Meio-dia e 4 minutos, estamos de volta aqui no nosso programa Mistura 104 e como eu já anunciei nas redes sociais e também no início do nosso programa, nós estamos recebendo a doutora Giovana Rodrigues. Seja muito bem-vindo, viu? Você também que está aí através das nossas redes sociais, do meu Facebook Edilânio Carvalho. A gente vai conversar sobre um tema bastante interessante, gosto muito de conversar sobre essa temática, é sobre saúde mental. E começamos aí o mês de janeiro. Inclusive o primeiro programa do Mistura 104 em 2022, já estamos recebendo aqui uma participação ilustre, né, da doutora Giovana. Doutora, janeiro a gente costuma dizer que é o janeiro branco, mês dedicado à saúde mental. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, por quê? Então, antes de mais nada, eu preciso desejar um excelente dia a todos, que o ano de 2022 venha repleto de oportunidades de mudanças, que a gente possa enxergar em cada chance, em cada momento vivido, uma oportunidade de evoluirmos, né? De, claro, nos realizarmos de várias maneiras, mas entender cada vez mais em cada ação do sentido da nossa existência, do porquê estamos nessa luta incessante por uma vida cada vez melhor, né? Conosco e com o outro. E Edilânio, muito obrigada pela abertura, por esse espaço assim que eu considero muito entusiasmante. Obrigado aí a todos os espectadores por estarem conosco. Esse momento ele veio dessa preocupação necessária que nós devemos ter com a saúde mental, né? E conversar sobre esse fato hoje aqui, sobre esse assunto tão fundamental, dá vazão a uma campanha que começou lá em Minas Gerais, em Uberlândia, com um grupo de psicólogos que entendia da necessidade do Brasil realizar campanhas preventivas na área de saúde mental. O mundo já faz isso, especialmente no hemisfério norte. Há uma preocupação muito significativa com o que pode ser feito a nível governamental mesmo para alavancar a qualidade de vida em relação à saúde mental. Mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente não vê campanhas tão assíduas com essa temática. Então, esse grupo de psicólogos voluntários resolveu se engajar. E eu acredito que daqui a um tempo a gente vai ver um engajamento muito mais significativo, especialmente agora, né, depois dessa pandemia aí já ter dado uma trégua, mas sempre trazendo algumas incertezas e inseguranças. A gente precisa utilizar de quaisquer mecanismos que fortaleçam a nossa mente, né? E, é claro, o corpo concomitantemente, para que a gente sinta-se capaz de lidar com qualquer adversidade, né? Seja por um vírus aí, que a gente ainda vai aprendendo a manejar de forma mais aperfeiçoada, ou seja simplesmente com o rompimento de relacionamentos, com a perca por lutos, né? Pessoas amadas, a gente vai tendo que encontrar mecanismos aí que nos fortaleçam, que nos permitam lidar com o dia a dia de forma sempre muito esperançosa. A senhora, enquanto psicóloga, a senhora poderia dizer quais são as demandas maiores, assim, quais são os transtornos maiores que as pessoas mais procuram e quais os transtornos mais prevalentes atualmente? Então, hoje, infelizmente, o Brasil continua aí num ranking difícil, né, de ser o país mais ansioso do mundo. Nós temos aí em torno de 70% de aumento, inclusive, dos níveis de ansiedade na população brasileira em 2021. Acredito que isso já está dando uma diminuída significativa, inclusive em relação aos casos de depressão, estudados, avaliados e tratados no início da pandemia. A gente já teve uma redução, mas, infelizmente, os dados estatísticos não falam de significativas reduções em relação à ansiedade. Provavelmente por quê? Né? Por uma forma de vida ainda que não nos capacitou o suficiente para estarmos mais seguros diante de algumas problemáticas, né? O povo brasileiro sofre de muitas inconstâncias, existe um desejo de proteção governamental, mas acredito que a gente ainda não encontrou, né, as possibilidades mais decisivas para angariar essa proteção, que eu acredito que é muito via a busca do conhecimento, né? Mas eu acredito que a gente vai avançando. Então, depressão e ansiedade são os transtornos prevalentes, né? E agora, também, as pesquisas já indicam, as estatísticas
falam do burnout, né? Esse transtorno advindo das experiências de trabalho que podem ser muito exaustivas, muito difíceis de lidar por toda uma sobrecarga, por exemplo, na área da saúde, os profissionais médicos, enfermeiros, técnicos, né? Todo aquele contexto de profissionais tão engajados na busca da sobrevivência, né, dos seus pacientes, sofreram muito com isso. Ontem eu estava até assistindo o Fantástico e uma médica falava da necessidade da prática esportiva como uma forma de diminuição de seu peso, né? Afinal de contas, ela se sentiu como a única válvula de escape no seu trabalho, a comida, né? E aí ela ganhou um peso significativo e aí estava usando o exercício como várias alternativas aí de bem-estar, né? O que também é muito fundamental. Eu estava apareceu uma notícia ontem para mim sobre uma questão que está acontecendo na Índia. Essa reportagem é da BBC News. Diz o seguinte: o que é que está por trás da onda de suicídios de donas de casa na Índia, né? Sim. Vou ler aqui rapidinho só para a gente contextualizar. Ótimo. De acordo com dados oficiais divulgados recentemente, donas de casa na Índia cometeram suicídios no ano passado. Uma média de 61 suicídios por dia. Um a cada 25 minutos. As donas de casa representam 14,6% do total, né? E assim, no ano passado, segundo as autoridades, a culpa para esses suicídios está em problemas familiares ou questões relacionadas ao casamento. A gente sabe que as mulheres são bastante oprimidas, né, na Índia. Sim. E no Brasil também a gente tem um nível de opressão também um pouco elevado em relação também à violência doméstica. Sim. E aí, Edilane, eu também, infelizmente, não li a reportagem, vi só essa página aí que você acabou de ler, e é interessante a gente ressaltar que você usou uma definição muito importante. O quanto a opressão anula o sujeito e distancia ele do seu desejo, né? Então, o viver para essas donas de casa provavelmente se tornaram... não mais uma fonte apenas de existir, né? Não mais uma fonte de prazer, né? Como precisa ser para qualquer um de nós. Apesar das adversidades, a gente precisa encontrar em fontes de prazer motivos de sobreviver, né? E esse prazer pode ser diverso, né? Eu estava conversando há poucos dias com uma senhora e o prazer dela era aguar suas plantas. E isso essa é a própria dinâmica da vida, a gente poder encontrar em atividades simples, né? Que vão de atividades de rotina de casa até inovações que a gente pode fazer a descoberta, né? Fontes de prazer. Mas voltando para a questão da Índia, né? A cobrança, né? Por toda uma questão cultural também pode ser significativa. Há um desamparo governamental também. Há pouco tempo eu vi uma reportagem que falava muito desse desamparo. São muitas pessoas em um nível muito baixo de renda, de sobrevivência. Não há uma condição muito digna, né? Principalmente para as classes mais inferiores. Né? Então, tudo isso pesa, né? Como uma ausência de busca de oportunidade, de um repensar, de um refazer-se, né? E na medida que elas não tiverem nenhum tipo de amparo, de laço afetivo que justifique sua importância, ela não vai conseguir lidar, né, com essas adversidades tão comuns, eu acho que para qualquer cultura, né? Sim. Mas principalmente para algumas culturas ainda do Oriente, como o caso da Índia, né? As mulheres ocidentais já estão numa luta muito ávida, né, por uma igualdade, né, que eu até coloco aí como um ponto aí de interrogação, porque a gente precisa também pensar nisso como uma valorização da mulher, né? Eu fico me questionando até que ponto essa busca por tanta igualdade, né, não vai destituir a mulher de sua própria feminilidade, que tem que ser sempre sua marca, né? Mas casos como esse nos entristecem, né, porque a gente sabe que já são dados extremamente significativos que precisam ser analisados, talvez até pela OMS. Sim. Precisa entrar aí com alguma proposta de proteção para essas mulheres, né? A gente falou um pouquinho lá na frente, atrás, sobre questão da ansiedade. Sim.
É uma coisa bastante comum, né? Um transtorno bastante comum na nossa sociedade. Eu queria que a senhora definisse um pouco sobre ansiedade, porque às vezes tem gente que pode até estar passando por essa problemática na sua vida e não consegue identificar, nem sabe. Isso. Edilânio, a gente pode definir a ansiedade como um conjunto de sensações físicas, né? Advindas de todo um estado emocional que pode estar em conflito, em severo conflito. Esses conflitos normalmente são baseados por sensações advindas de frustrações, inseguranças, e episódios que podem variar de euforia a tristeza, né? Mas que elas são sentidas no corpo. E geralmente são sensações que amedrontam demais, porque elas podem até causar, né, de sobremaneira um estado físico ali de torpor que gere desmaios, né, que se faça necessário, inclusive, a ida a hospitais, sabe, para através de medicalização diminuir o índice da produção de algumas substâncias químicas no sistema nervoso, porque de fato gera sofrimento, gera dor, gera alterações nos batimentos cardíacos, geram principalmente assim o medo da morte. Né? Em resumo, a crise de ansiedade, ela sinaliza esse medo da morte, porque há uma sensação de perigo e ameaça que muitas vezes é inconsciente. Então, o sujeito ele não consegue muito bem decifrar as motivações que geraram aquele estado de ansiedade. E na ausência dessa decifração, a dor só aumenta. Como é que a gente pode abrandar a crise de ansiedade? É só com medicação? Não. A palavra. A palavra que transforma essa dor no autoconhecimento, ela pode ser decisiva, não apenas para amenizar, né, aquele sofrimento, né, com o passar do tempo, mas principalmente para nortear o sujeito quanto àquilo que ele deve buscar, as mudanças que ele precisa realizar. Então, geralmente, o sofrimento ligado à ansiedade, ele requer muitas mudanças, né? Inclusive, a alusão ao janeiro branco, ele fala disso, né? Janeiro, esse momento de transição muito simbólico, né? Entre o último dia de dezembro e o primeiro momento ali de janeiro, que gera para a gente uma série de expectativas, né? De anseios, de desejos a realizar. E o branco é essa cor que sinaliza para a gente a abertura, né, para as luzes, né, para um colorido da vida. O branco sinaliza para a gente todo um processo de criatividade que ele vai embasar a mudança, que ele vai nos dizer o que a gente está acertando, o que a gente está errando, o que a gente precisa aprimorar. Né? Então, muitas vezes, a saúde mental, a conquista da saúde mental, ela está ligada a simplesmente isso. A simplesmente uma necessidade constante da gente se rever, né? E nesse processo de revisão, pontuar quais são as maiores necessidades das nossas existências. Né? No núcleo familiar, mesmo muito pequeno, 3 pessoas, a gente já pode entender que cada um tem as suas necessidades, tem as suas prioridades, mas também elas precisam, dentro desse sanar as necessidades, estarem juntas, em sintonia, né? Numa busca de uma conjunção, que eu acho que é a chance que a gente tem quando a gente se permite uma reformulação, né? Estar mais em conjunção, em sintonia consigo e com o outro. E eu acho interessante, eu estava refletindo sobre essa questão desse ritual que a gente faz de passagem de ano, né? Muitas pessoas podem dizer, mas é um dia como qualquer outro, passou, né, virou o horário e tal, mas assim, eu acho importante esse ritual, porque eu acho que deixa a pessoa com aquela sensação, né, mental, aquele torpor e tal, de algo novo que vem pela frente, né? Exatamente. E é interessante porque cada vez mais a gente fala que esse algo novo é uma permissão nossa. Sim. Né? A gente quer que o universo conspire para que isso aconteça, né? Mas essa busca por esse algo novo é eminentemente de cada um de nós, né? São projeções que a gente começa a realizar no nosso mundo mental, né? Projeções com certeza que vão nortear caminhos, né? Que sejam bem iluminados por toda a nossa busca por sabedoria, né, pela fé, por sentimentos de esperança, mas que precisam ser caminhados por nós, por cada um de nós, né? De preferência, até pontuando uma questão aí em relação ao processo depressivo, que a gente sinta que a gente não está só, né? Que a gente
já passou por períodos difíceis de isolamento, a gente já conseguiu ultrapassar pela revisão do quanto necessitamos do outro, e cada vez mais o reconhecimento de que a gente não está sozinho deve ser bem fidedigno às nossas ações. Então, sempre buscar o outro, sempre buscar uma companhia, uma partilha de ideias, né? Sempre buscar um entrosamento para viver aquela sensação de que pertence a vários mundos, né? A gente até costuma ouvir muito da clínica essa questão, não, aqui é meu mundo, né? E a gente estar no nosso mundo, será que é suficientemente satisfatório, né? Muitas vezes estar só pode ser maravilhoso, né? Mas que não se torne um comportamento constante, que não se torne comum demais. Porque chega um momento que a gente pode não saber estar com todos os outros mundos, né? Sim. Daí essa necessidade de integração, né? Estar bem consigo para estar bem com o outro. Existe até uma diferença, né, de solidão e solitude, né? Isso. E também a solitude chega a ser uma opção da pessoa, não é isso? Exatamente. Mas é uma opção que a gente precisa deixar claro que pode gerar, inclusive, não apenas um embotamento afetivo, mas não conseguir decifrar os próprios pensamentos. O que é muito comum quando a gente recebe um paciente em estado depressivo, de leve a moderado, ele não conseguir falar da sua dor. E não falar da sua dor porque evitou falar da dor ao longo de sua trajetória de vida. E porque não sabe mais encontrar palavras que justifiquem, né, a possibilidade dele mesmo entender essa dor. Então, Edilane, está aí a gravidade de muitos processos, né, de transtornos mentais que às vezes chegam para o atendimento psicológico, mas não consegue ser suficiente o atendimento psicológico, já precisa enveredar pelo tratamento medicamentoso, né? Porque muitas vezes a gente não sabe mais colocar em palavras as nossas dores. E quando isso acontece, é como se a gente estivesse mais distante de nós mesmos, né? Quando isso acontece, é como se a gente já estivesse fugindo de nós, né? Você falou em suicídio, né? E eu acredito que já se tornou algo muito comum esse saber, né, devido às campanhas que já realizadas, que sim, o processo depressivo, o estado depressivo, a depressão está muito ligada ao suicídio, né? O transtorno mental mais correlacionado ao suicídio. Não quer dizer que todo suicida é depressivo, né? Ou aquele que tenta o suicídio é depressivo. E nem quer dizer que todo depressivo pense em suicídio. Mas é o porque as pessoas atrelam bastante uma coisa com a outra, né? Associam. Mas não há... É só essa questão, né, a ser investigada em todas as correlações ao suicídio. Em relação à cura, ansiedade e depressão tem cura ou é algo crônico? Edilane, eu sou extremamente otimista. E eu acredito muito na possibilidade de um melhoramento tão significativo, né, que realmente isso represente uma recuperação. No meio científico, infelizmente, não se fala tanto a respeito da cura. Infelizmente, também alguns médicos são muito taxativos, né? Mas eu acredito tenho completa participação, tenho participação assim em tratamentos muito bem sucedidos de pessoas que estavam com transtornos gravíssimos e hoje têm uma vida absolutamente normal, né? Devidamente em suas psicoterapias, devidamente tratados com as medicações. E isso é o melhor de tudo, é que a ciência avançou e nos possibilitou, né, participar do processo de recuperação de uma forma, eu diria até bela. Eu acho mágico, de fato, ver alguém reintegrado, corpo e mente. Isso é muito bom. Fundamental. Doutora, a senhora falou em relação a decifrar os próprios pensamentos. Porque eu acho que as pessoas ficam naqueles pensamentos cíclicos e vai e volta e fica naquela ansiedade, aí vai se agravando e não encontra saída sozinho, então precisa de um apoio de alguém. Aí é onde entra a participação do psicólogo. Exatamente. Eu queria que a senhora falasse sobre a questão do trabalho do psicólogo em si, porque tem muita gente que fantasia bastante. Nas novelas a gente vê aquelas pessoas sentadas no divã, só falando e o psicólogo lá anotando as coisas. Como é que é o trabalho do psicólogo de fato? Sim. Hoje, nós estamos em vários contextos, inclusive a nível de serviços públicos, né, na nossa cidade. Nós temos psicólogos clínicos atuando no SUS, em todas as unidades de saúde.
Nós temos psicólogos em núcleos de atendimento especializado, para já alavancar o saber de uma criança, tratando aí de seus processos cognitivos, habilidades a serem desenvolvidas. Nós temos hoje a Secretaria de Educação conta com psicólogos em todas as escolas, o que é também algo maravilhoso de se ver, porque esses profissionais vão, com certeza, produzir, ajudar na condução da saúde mental desses jovens. Então, hoje, a nível municipal, eu diria que a gente está bem protegido, né? Você fez uma referência, infelizmente, as nossas estruturas públicas, né, elas não condizem em nada com aquilo que a gente vê na TV, né? Em cenas de novela é tudo muito mais bonito, né? Claro que, de forma particular, a gente tem toda essa condição, essa possibilidade de oferecer o melhor conforto, né? Uma condição de escuta ali também, mas, vamos dizer assim, com possibilidade maior de dedicação, no sentido que o tempo realmente das sessões no atendimento público, ele pode não ser sempre tão, né, significativo, mas sempre a proposta é a mesma, de gerar a melhor estrutura emocional possível para o nosso paciente. Muitas vezes eles realmente só precisam de atendimento psicológico e outras vezes eles vão precisar de atendimento médico, aí onde se insere também o trabalho de psicólogo, né, e psiquiatra no CAPS de Jaguaribe, né, que hoje tem um número significativo de pacientes em tratamento, né? Principalmente, como eu falei, após a pandemia, esse índice se elevou muito, né? A gente pode, em alguns casos, Edilânio, entender que pode não haver mesmo a cura, mas a gente sempre luta pela máxima recuperação, né? Para quê? Para que esse paciente ele esteja inserido num contexto social, usando de todas as suas habilidades possíveis, né, demonstrando ainda todo um potencial de ação. Saúde mental, inclusive, ela é apontada como essa condição da gente poder estar nesse bem-estar biopsicossocial, né, e numa potencial descortinação constante de nossas condições de habilidades, sejam elas habilidades sociais, sejam elas emocionais, né. Inclusive, a terapia, ela tem muito essa função. Ela tem a função de fazer com que cada um de nós entenda muito mais do nosso mundo emocional e saiba, através desse conhecimento dos nossos sentimentos, emoções e afetos, decodificar nossos pensamentos. Eles podem ser muito estranhos, podem nos assustar, como alguns sonhos também, né? Que é um pensar dormindo, né? Esses pensamentos podem nos assustar, mas eles não são indícios de transtornos. Muitas vezes também, às vezes, a gente pode não procurar o atendimento psicológico com medo daquilo que a gente já está pensando, né? Geralmente, alguns têm tanto medo de revelar seu pensamento como se fosse colocar em prática. E justamente a terapia, ela tem esse sentido de ajudar. A psicoterapia, ele tem como fundamento organizar de tal forma esse aparato mental que cada um de nós possa entender seus pensamentos, decifrar seus pensamentos e organizar as emoções com base nisso, né? É tudo um conjunto. E se a gente entende o que a gente pensa, a gente sabe mais sobre o que a gente quer. Sim, né? Autoconhecimento também, né? Eu acredito, doutora, que todo mundo em determinado ponto da sua vida ou em alguns momentos específicos já passou por esse tipo de conflito, de não saber decodificar, né, os seus pensamentos. Isso é normal muito, até certo ponto, né? Muito. E desde muito cedo, se nós nos dedicarmos a pensar o que a gente pensa, né, a gente vai encontrando maneiras de saber de nós. A criancinha lhe entregue um papel e um lápis e ela vai fazer um desenho e ela vai lhe revelar o mundo mental. A criança, ela pode não saber usar os nossos artifícios de fala, mas através de um desenho e de um brincar, ela demonstra o seu mundo pensante. E a gente vai ajudando a organizar, né, um pouco sobre tudo isso, como eu disse há pouco, com o seu mundo emocional, a partir do momento que a gente vai entendendo e ajudando que ela entenda seus pensamentos. Então, muitas vezes, ela chega com medo. Um medo, por exemplo,
de sair de casa. E a gente vai ajudando que ela e a própria família entenda a conjuntura desse medo, do que ele está sendo, a partir de que ele está sendo produzido, e como ajudar que aquela criança ela possa ser tratada também em sua família, porque muitas vezes a criança ela traz os sintomas como reflexo do seu contexto familiar. Os pais, eles podem estar querendo fugir, né, literalmente de alguma dor, querendo esconder, escamotear alguma dor, e a criança vai perceber isso. Nós, enquanto na fase de infância, nós somos expertos nos nossos sentimentos, a gente consegue decifrar o que o outro sente por um olhar, justamente porque as palavras ainda não estão muito bem definidas, a nossa linguagem ainda vai falar mais, mas a gente entende que não há algo bem. Como ela não sabe organizar isso, ela sofre pelos pais. Então, muitas vezes, o medo da criança sair de casa é um reflexo de algum medo dos pais que está muito escondido deles, né? E que eles mesmos não conseguem entender, e a criança também não entende, mas sente. E aí ela leva os pais também para a psicoterapia. E aí é um conjunto, quando se trata da criança. Com os adolescentes, Edilane, que foi o grupo que mais procurou espontaneamente as unidades de saúde. Que bom. Muito nessa pandemia. Eles nem iam com os pais. Doutor, eu quero um atendimento, eu vim marcar um atendimento. E eles procurando espontaneamente, o que eles queriam? Eles queriam ganhar confiança. E por que esse ganho de confiança? Porque eles já viam pelo isolamento o quanto a autoestima deles estava em declínio, advindo muito da questão da ausência de estar com seus pares. Nossa autoestima, nosso processo de identificação, nosso ganho de autonomia, autoconfiança, vem do grupo na adolescência. Vem do grupo com os nossos pares. Se a gente não está com eles, a gente pode não estar consigo. Então, eles foram muito em busca de terapia para entender como conseguiam superar a ausência dos colegas. É tanto que, ao revisar toda a fala deles pós início de aulas, né, eles demonstraram outro conteúdo emocional. Muito mais abertos, muito mais felizes e muito mais integrados, né, mais confiantes por estarem integrados, né? Então, muitas vezes, a ideação suicida surgiu para a grande maioria que procurou atendimento psicológico. Muitas vezes, outro contexto que foi muito somado, infelizmente, com os adolescentes foi a automutilação. Então, essa situação alavanca justamente por uma ausência de significado de si, que eles foram buscar na terapia no momento de pandemia, né? Muitos, inclusive, foram recebendo alta justamente porque já estavam bem e já poderiam estar integrados no seu contexto nessa busca, né? Porque eles já tinham entendido como melhorar, né? Evoluir, elevar a sua autoestima, eles já tinham entendido muito isso e foram ao trabalho. O que é o sentido da psicoterapia, né? Como eu falei há pouco, colaborar com a participação do sujeito na sociedade, né? Para que ele possa levar significado, né, e trazer significado também do mundo ao seu redor. Isso aí já são dados até para quem gosta de fazer artigos científicos, né? Um caso bastante interessante para ser estudado, né, e divulgado. As pesquisas, houve um declínio significativo das pesquisas, né, da maior produtora de ciência do Brasil, que é o CNPq. Com a ida, o Bolsonaro foi impedindo, infelizmente, fechando algumas portas para muitas pesquisas. E o Brasil já é um país deficiente em pesquisas. Mas a pesquisa que eu posso dar é dessa realidade aqui, que eu acho que para a gente já é muito importante, né? Saber um adolescente chegar na sua unidade de saúde, pedir atendimento, né? E isso é um protagonismo maravilhoso. A senhora nunca viu isso antes? Não, dessa forma não. Eles iam com os pais, né? E a partir da pandemia a gente via os jovens chegando sozinhos. É tanto que eu pedia sempre a participação dos pais nas primeiras entrevistas e eu deixei de solicitar. Porque eles vinham com tanta autonomia, já demonstrando que a questão era deles. Não era um reconhecimento dos pais. Porque outrora, Edilane, a gente tratava muito da questão dos transtornos emocionais e comportamentais.
e agora então passamos a tratar dos transtornos de ansiedade. Então, como o sofrimento é daquele ser, né, ele não titubeava em pedir socorro sozinho, se fosse preciso, né? Com o mundo adulto, a independência já produziu espontaneamente isso, né? E a gente vê hoje uma facilidade muito maior de entender, né, dessa fundamental condição de busca de autoconhecimento, né? Que hoje a pandemia trouxe isso, né? Essa questão de tratar da saúde mental simplesmente por uma necessidade de descobrir cada vez mais potenciais ou não tolerar mais as dores, alguns sintomas, né, que a gente pode se desvencilhar. A senhora acredita que essa nova geração pode ser considerada uma geração frágil, mais frágil do que a anterior ou não? Como a senhora vê? Eu vou falar um pouco em relação aos textos que eu leio, o material que eu vejo, que tem a ver com psicanálise, né? O que a gente vê dos jovens hoje? A gente vê jovens, eu não vou usar a definição de frágeis, né? Acredito que são jovens que têm uma competência cognitiva maior do que outras gerações, mas são jovens que ainda têm agido de forma tão impulsiva, né? Por uma ausência de saber de si, querendo se descobrir só pelas experiências, muito pelas experiências, né? Então, muitas vezes eles não param para se analisar como seria necessário, né? E porque essa questão da análise que vai fazendo com que eles norteiem melhor seu caminho, saibam fazer escolhas que dê mais segurança e não tragam tanta culpa, por exemplo, né? Mas eu vejo os jovens ávidos por um ganho de liberdade, por experiências mesmo de estar em seus contextos sociais bem engajados, né, na sua maioria. Mas eu vejo jovens ainda só pensando no aqui, na experiência que pode lhe proporcionar prazer, sem almejar ou sem pensar muito no futuro. Aí, frágeis em que sentido? Na proteção que vem recebendo dos pais. Uma proteção que pode não capacitá-los tanto para alguns enfrentamentos, né? Coisa que algumas gerações passadas não viveram, porque antes os pais diziam, se vira, né? E hoje os pais dizem, não, o que você precisa? Conte comigo, o que eu faço por você, né? Hoje até foi um momento de debate na reunião de trabalho, essa questão que a gente precisa ajudar os pais, né, a fazer com que seus filhos se tornem autônomos o mais rápido possível. Desde comer sozinho para uma criancinha de 2 anos, 1 ano e pouco, 2 anos, né, até realizar algumas atividades de vida diária também sozinhos, né? E isso vai habilitando para outras experiências, tais como poder ir para a escola o mais cedo possível, sozinho, resolver suas atividades sozinho, né? E tantas outras questões que são decisivas para o seu desenvolvimento. Então, a gente foi falando aqui, né, Edilane, que em cada fase da vida a gente vai precisar viver algumas experiências que representem a saúde mental. Então, para a gente finalizar, a gente vai simplesmente colocar que sentir-se saúde mental está em plena processo de desenvolvimento. Quando algo abater esse desenvolvimento biopsicossocial, a gente precisa procurar ajuda, né? Porque nesse momento de procurar ajuda, a gente vai logo fechando algumas arestas, né, para abrir de fato caminhos luminosos na nossa vida. Se a gente for deixando que as dores atrapalhem esse nosso processo de desenvolvimento, que precisa ser, eu vou dizer aqui um termo bem abrangente, precisa ser infinito. A gente precisa entender que lá quando a gente tem 70, 80 anos, a gente também está se desenvolvendo, né? Sim. Então, quando a gente perceber qualquer interrupção nesse processo, a gente precisa cuidar de nós, né? Se for cedo, às vezes a gente realizando algumas atividades como meditação, como a prática de exercício físico, como a busca por estar conectado ao nosso mundo, né? Aí eu vou usar o nosso, entre aspas, bem abrangente mesmo, aí a gente consegue. Se a gente já sente que tem alguns impedimentos mais decisivos, a gente já tem que correr, procurar ajuda o quanto antes. Porque se é o quanto antes, a psicologia ajuda o suficiente. Se a gente já demora, a gente já precisa usar medicações, o que pode gerar algum desgaste, né? Ou outras problemáticas maiores, né?
Exatamente. Antes da gente finalizar, a senhora falou um pouco sobre a questão da automutilação e eu nunca Sim. entendi o porquê que muitas pessoas, em sua grande maioria jovens, se automutilam. Qual é o Sim. sentido Sim. que eles relatam? Se eu puder resumir, Uhum. eles falam que alivia uma dor emocional. Que essa dor física que eles provocam, inclusive, é muito rápida, né? Daí que há repetição. Mas que nesse momento há um alívio da dor emocional. Edilânio, se a gente for avaliar tudo que acontece no sistema nervoso nesse momento, há explicações. De fato, a produção de alguma substância química que naquele momento se sobressai diante das outras substâncias químicas que estão embasando ali as dores, certo? Então, a explicação é essa. Mas, normalmente, já é sinal de dores guardadas. Certo. E guardadas há algum tempo. Ninguém começa a produzir automutilação porque a coleguinha está se mutilando. Não é. A gente tem que parar de analisar de uma forma simplória, né, a dor do outro. E isso é fundamental para o contexto escolar. Eu já tive a oportunidade de estar em escolas que foram vários jovens ao mesmo tempo cometendo a automutilação, né? A gente precisou fazer o trabalho grupal, fazer o trabalho individual, mas não é um processo de influência, né? É um processo de dor que foi partilhada, por exemplo, né? Mas não é algo que a gente pode dizer é frescura, como muitas pessoas colocam, ou só quer chamar atenção. Por favor, desconstruam essas ideias, né? Porque a dor, ela primeiro, claro, precisa ser validada por cada um que está em sofrimento, mas ela precisa ser validada por quem está perto também, né? Sejamos pais, irmãos, colegas de sala, diretores de escola, qualquer um de nós. A gente precisa validar a dor do outro como algo que precisa ser falado e, às vezes, um abraço, um afeto, um olhar apurado já minimiza muitas dores. Importante isso aí, né? O acolhimento. Isso. Doutora, a gente falou sobre saúde mental, é um assunto muito abrangente, a gente passaria aqui 1 a 2 horas falando sobre essa temática, mas eu queria que a senhora dissesse onde procurar a doutora Giovana caso eu necessite, onde a gente pode te procurar ou outros profissionais também da saúde. Sim. Nós temos aqui, para o trabalho clínico, a gente tem as unidades de saúde, né, todas dispõem em um turno, né, o atendimento psicológico. Nós temos também diariamente atendimentos psicológicos lá na clínica, né, Dr. Samuel. A partir das 17 horas eu estou lá dia a dia num atendimento constante, nessa busca mesmo de gerar, né, a melhor produção possível de nossa saúde mental, que sem dúvida também vai ser física, né, vai ser social. Como eu disse, Edilano, a gente está estando bem consigo, a gente está bem com o mundo. Sim. Né? E isso parece simples, mas é algo assim que pode ser difícil para algumas pessoas, né, que já estão com seus processos de sofrimento muito intenso. Mas se a gente conseguir entender que essa dor ela não precisa se tornar normal, né, a gente vai em busca da melhor forma possível de aliviá-la. Eu, com 10 anos, decidi ser psicóloga, né, e já me formei aos 22 anos, já estou com algum tempo aqui em Jaguaribe, aprendi a conhecer as histórias com muito amor, né? Cada um que vem contar de suas dores, conta de suas histórias. E não há nada mais rico para o ser humano do que suas histórias, mesmo cheia de percalços e de adversidades. Porque também é com base nesses percalços e adversidades que a gente vai em busca, né, do autoconhecimento. Né? Afinal de contas, será que há essa perfeição de bem-estar sempre? Né? Como eu disse, as frustrações são comuns, elas podem ser comuns. Em um momento a gente pode estar feliz por ter alguém e no outro momento a gente pode estar no sofrimento de perda simplesmente porque o outro não há mais interesse, não há mais desejo e a gente precisa respeitar isso. Né? E a gente precisa saber como é que a gente também pode ficar bem sem esse outro.
né, que decide mudar um pouco das nossas vidas, né? Então, isso tudo são histórias que precisam ser ditas, bem analisadas, e a gente pode entender a magia da psicoterapia como a oportunidade também da gente refazer a nossa vida e contar a história que a gente quiser sobre ela depois, né? Porque a gente, de fato, pode se renovar. Não é algo que a gente entenda como tão fácil. Mudanças não são fáceis, né? Mas eu acredito que esse simbolismo do ano novo, ele traz essa chance da gente pensar que a renovação ela é simplesmente possível. Ela pode não ser fácil, né? Ela pode envolver percas, de fato, né? Mas ela pode envolver inúmeros ganhos que a gente vai